Prezados irmãos, irmãs, amigos, amigas do canal Mensagem da Última Hora, como temos feito em todas as oportunidades que temos de dedicar esses minutos para meditarmos na palavra do Senhor, hoje trazemos também alguns versículos, algumas referências bíblicas aqui para nós juntos meditarmos, refletirmos a respeito das verdades da palavra do Senhor. Trazemos aqui o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, e vamos destacar o versículo 10. Você pode ler todo o capítulo 4 depois para que possa compreender melhor, mas nós vamos destacar o versículo 10, que diz assim: E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. Jesus contou, está registrado aqui, quando Jesus conta à multidão a parábola do semeador. Ele pregou para a multidão, mas pregou em forma de parábola. E pregou para eles a parábola do semeador. E eles não compreenderam a parábola do semeador. A multidão não compreendeu, ouviu as palavras de Jesus, não entendeu nada, virou as costas e foi embora. Deixaram de seguir a Jesus? Não. Certamente alguns podem ter ido embora e achado que não valia mais a pena segui-lo, sendo que não entendia nada, não compreendia nada. Mas alguns dali voltaram a se reunir depois, em outro momento. A grande multidão. E sabe por que a grande multidão seguia Jesus? Porque estar com Jesus era interessante. Jesus curava os enfermos. Jesus multiplicava pães, peixes. Havia prosperidade estar ao lado de Jesus. As coisas prosperavam, aumentavam. Era confortável nesses pontos receber bênçãos de Jesus. Mas quando Jesus começava a pregar, eles se iam. O interesse da grande multidão era pelas bênçãos, não pela palavra. Mas dentro desta multidão, junto com esta multidão, havia um grupo menor. Era o grupo dos discípulos. E nós acabamos de ver aqui que depois que a multidão se foi, isso não foi apenas nessa parábola aqui, mas há outros registros que nós podemos conferir que aconteceu a mesma coisa. Depois que a multidão se ia, então esses discípulos se reuniam com Jesus, eles que estavam com Jesus, que permaneciam com Jesus, mesmo sem compreender, eles se achegavam a Jesus, se aproximavam mais dele, para que ele então pudesse lhes explicar, lhes esclarecer o que significavam aquelas palavras, aquelas parábolas que ele contava. Versículo 11. E ele lhes disse: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Então Jesus fazia isso de forma intencional. E se você seguir aqui lendo, você vai ver que por que ele fazia de forma intencional? Porque Jesus sabia que aquela multidão só o seguia para receber bênçãos, e ele não deixava de atendê-los. Mas ele tinha um cuidado maior com os seus discípulos. Aos seus discípulos, ele dedicava uma atenção especial, porque ele percebia, ele sentia, ele sabia que os seus discípulos estavam desejando mais do que apenas aquelas bênçãos que a multidão recebia. Eles buscavam crescimento na fé.
Eles buscavam sustentação da fé na palavra, nas palavras de Jesus. E hoje, meu caro irmão, minha cara irmã, não é diferente. As grandes multidões procuram Jesus, quer ter companheirismo com Jesus, falar de Jesus para receber bênçãos. Mas quando a palavra é pregada, quando a palavra é ministrada e quando a palavra ela se torna para nós, ela vem para se tornar em nós o jugo, o domínio, nós já falamos sobre isso aqui nesse canal, Jesus como Senhor, nos ajudando a renunciar determinadas coisas e render a nossa vida a Deus, aí a multidão não quer. Aí a multidão se vai e ficam apenas aqueles que querem sustentar a sua fé na palavra. Então cabe a cada um de nós avaliar, analisar, refletir de que lado que nós estamos. De que lado que está a nossa fé? Como é que nós estamos alimentando a nossa fé? Se a nossa fé em Jesus é só para receber bênção, ou a nossa fé diz respeito a preparar a nossa alma para herdar a vida eterna? Porque muitos daqueles que receberam bênção sequer ficaram sabendo de vida eterna, nunca ouviram. Quando ele ia falar sobre vida eterna, já tinham ido embora. Não se aproximaram, não foram perseverantes o suficiente para receber a palavra de Jesus. Então cabe a nós ver que tipo de atitude que nós estamos tendo. E onde é que nós estamos sustentando a nossa fé. Porque se nós estamos sustentando a nossa fé na palavra, nós não vamos nos escandalizar com nada. Inclusive não vamos nos escandalizar com aqueles que estão fazendo mau uso da palavra. Usando a palavra para interesses próprios, sejam eles quais forem. Inclusive para se enriquecerem, usando a fé das pessoas para se enriquecerem e tantas outras coisas que poderiam ser citadas aqui. Nós não vamos nos escandalizar com isso. Por quê? Porque a nossa fé está sustentada na palavra. Aqueles que estão brincando com a palavra, que estão acrescentando ou que estão retirando algo, como está registrado lá em Apocalipse, vai se resolver é com Deus. Vai ter que dar conta é para Deus, quando encontrar-se com Ele, não para conosco. Com a gente, conosco, cabe a nós examinar tudo que nós estamos ouvindo de acordo com as Escrituras e tomar a nossa posição. De que lado que eu vou ficar? Do lado da palavra ou do lado da multidão? Vou ser discípulo de Jesus? Mesmo que eu não estou compreendendo muito bem agora, mas eu vou persistir, porque foi assim que agiram os discípulos? Ou diante dos escândalos eu vou deixar que a minha fé se enfraqueça e eu vou me afastar de Deus? Sejam eles quais forem os escândalos. E se você, um dia, esperamos que isso nunca aconteça, que a sua fé esteja firmada na palavra, mas se algum dia você perceber que a sua fé deu uma balançada diante de algum escândalo, e você pensou em abandonar tudo por causa de escândalos que você presenciou, meu caro irmão, minha cara irmã, ajuste a sua vida, ajuste a sua fé com a palavra, porque a sua fé não está sustentada na palavra. Se estiver sustentada na palavra, você pode se decepcionar com aquela atitude, mas ter a fé abalada, não. Desejar abandonar tudo por causa de um escândalo, abandonar tudo por causa de alguém que está usando a palavra de forma errada, de forma que está condenando a si mesmo pela maneira que ele está usando a palavra. Se a sua fé ficou abalada com isso, se você pensou em abandonar tudo, largar tudo, deixar de seguir a Jesus por conta disso, então a sua fé sempre esteve sustentada num homem, não na palavra. Mas sustente a sua fé na palavra. E 10.000 vai cair de um lado, 1.000 vai cair do outro e você vai seguir em frente. Porque a sua fé está firmada na palavra. Nosso desejo
é que Deus fale melhor ao seu coração, te ajude a compreender as Escrituras e te ajude a afirmar a sua fé na palavra, não em homem, não em líder, não em sistemas, sejam eles quais forem, porque homens cairão, sistemas ruinarão, irão à ruína, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade, o Senhor nos permitindo. Até breve.